Bom, vamos responder questões hoje da lista sobre artrópodes, ok? Então, já separei para vocês a primeira questão da lista, uma questão aí de 2016, que diz o seguinte: os artrópodes, como borboletas, mariposas e aranhas, possuem uma estrutura rígida que recobre o corpo desses animais. Essa estrutura rígida é denominada exoesqueleto e confere aos animais proteção aos órgãos internos e suporte à musculatura. O exoesqueleto é trocado periodicamente conforme o animal cresce. Essa troca recebe o nome de ecdise ou muda. Existem basicamente dois fatores ambientais que interferem na ecdise: a temperatura e a disponibilidade de nutrientes. A variação de temperatura altera o metabolismo do animal, que pode antecipar ou adiar o ciclo. Por outro lado, como o animal necessita de uma grande quantidade de energia para realizar a ecdise, é preciso haver também uma boa disponibilidade de nutrientes. Se a quantidade de alimento disponível é suficiente, a ecdise é insuficiente, a ecdise é retardada, pois dessa forma o animal não consegue suprir os gastos de energia após o processo. Geralmente, com o envelhecimento do animal e sua maior atividade reprodutiva, a capacidade de realizar as trocas de exoesqueleto cessa. Isso acontece porque antes da fase adulta, o animal utiliza a energia proveniente dos alimentos para seu crescimento, ao passo que na idade sexual, essa energia será necessária para o amadurecimento de órgãos e células reprodutivas. A ecdise representa um importante valor adaptativo, uma vez que possibilita a adequação desses animais a diferentes ambientes. Então, o que ele fala aí na questão é que essas trocas periódicas do exoesqueleto permitem com que esses animais possam crescer. E aí fala de dois fatores que interferem: a questão da disponibilidade de nutrientes, porque o processo de ecdise ele termina tendo um gasto energético muito elevado, e a questão da temperatura ambiental, né? Temperaturas muito altas tendem a desfavorecer o processo da ecdise. Por quê? Porque nesse período que ele troca o exoesqueleto, ele fica, vamos dizer assim, a capacidade dele de perder água por meio é muito alta. Então a tendência aí é ele adiar esse processo aí de troca de muda. Bom, sobre o fenômeno da ecdise, é correto afirmar aqui, letra A. Então aqui tem uma fotografia que mostra aí a figura aí de um inseto, tá? Que trocou o exoesqueleto, tá bom? O exoesqueleto está aqui à esquerda, né? Aqui já foi o animalzinho que vai crescer, já cresceu um pouquinho aqui por causa da liberação do exoesqueleto. E aí na hora que ele formar novamente o exoesqueleto, ele para de crescer. Por isso que a curva de crescimento dos artrópodes ela é descontínua, tá bom? Bom, esse exoesqueleto que fica aqui é chamado até de exúvia. Bom, essa ecdise, letra A, depende da fase de vida em que se encontram os artrópodes, sendo muito frequente durante o período de envelhecimento. Ó, isso aqui vai contra o que está no texto. À medida que o artrópode vai envelhecendo, a quantidade de mudas de ecdise diminui. Letra B, garante a troca total do esqueleto interno, permitindo os artrópodes se movimentem mais rapidamente. Não é o exoesqueleto, o esqueleto interno, é o exoesqueleto, ou seja, o esqueleto externo. Esses animais não têm endoesqueleto. Letra C, ocorre em todos os animais que apresentam esqueleto, pois facilita a adaptação dos diferentes ambientes. Não, essa questão de troca de exoesqueleto ela acontece exclusivamente aí nos artrópodes, tá bom? Alguns outros animais, por exemplo, cobras, lagartos, eles podem trocar a sua pele, mas aí não é exoesqueleto. D, impede sempre o crescimento do animal, pois necessita de muita energia
para que possa acontecer. Pelo contrário, a equidise ela favorece o crescimento do animal. Letra E, necessita, entre outros fatores, de nutrientes e condições adequadas de temperatura para ocorrer, ou seja, tem uma faixa de temperatura, tá, ideal para a ocorrência desse processo de equidise. Então a letra E é a resposta dessa questão, ok? Bom, passando aí para a 11ª questão, a questão aí quentinha de 2020 da UEL. É uma questão aí discursiva. Observe as figuras a seguir. Então aqui está mostrando a estrutura anatômica esquelética da asa de um morcego, ou seja, de um mamífero. A B está mostrando a estrutura esquelética da asa de uma ave. Tá bom? Veja que é muito parecida, até inclusive o mesmo nome dos ossos que são encontrados aqui são encontrados aqui. Aqui a C e a D está mostrando aqui, letra C, a estrutura da asa de uma aqui é de uma libélula e aqui de uma borboleta. E a presença aí dessas nervuras aí, essas ranhuras no exoesqueleto de quitina encontrado aí nas asas. Com base na observação das figuras e das estruturas indicadas, responde aos itens a seguir. Letra A. Então aqui você tem aqui 4 animais que têm a capacidade de voar. 2 aqui são cordados, um da classe dos mamíferos, outro da classe das aves, e aqui o filo é dos artrópodes da classe insecta, que são os únicos invertebrados que conseguem voar. É possível afirmar que, item 1, os animais A e B, ou seja, o A é um mamífero e o B é uma ave, apresentam asas com estruturas homólogas? Bom, verdadeiro isso aí, né? Você vê que as estruturas homólogas, elas possuem a mesma origem embrionária. Então, essas estruturas aqui, elas são homólogas. 2. As estruturas A e C apresentam asas com estruturas homólogas. A e C, ou estivesse comparando A com D, ou B com C, B com D, elas não são homólogas, falso, elas são análogas. Por quê? Porque elas têm origem embrionária completamente diferentes. Tá bom? Aqui você encontra ossos, aqui você não encontra ossos. Tá certo? Então, só o item 1 aí é verdadeiro na letra A, tá bom? Então essas estruturas aqui, A com C, são análogas. Por quê? Porque possuem diferentes origens embrionárias, mas desempenham aí a mesma função, que no caso é o voo. Letra B. Os animais representados em C e D, ou seja, 2 insetos, apresentam uma intensa atividade muscular para voar, requerendo alto consumo de oxigênio. Qual é o nome do sistema respiratório desses animais e qual a sua eficiência para a demanda de oxigênio para o voo? Então, os dois aqui são insetos, tá? E todos os insetos possuem sistema respiratório do tipo traqueal, onde apresenta aberturas aqui na lateral do corpo do animal, envolvendo aí tanto o tórax quanto o abdômen. E aí essas aberturas são chamadas de espiráculos. Esses espiráculos é por onde entra, espiráculos ou estigmas, é por onde entra o ar. E aí esse ar vai se difundindo por canais ocos cada vez menores, traqueias, traqueúlas, e aí dessa maneira chega até em pequenos canais que vão levar o oxigênio diretamente às células. Ou seja, esses animais eles não precisam do oxigênio para chegar na célula, passar pelo sangue, pelo líquido circulante deles, eles já chegam diretamente à célula. E isso é uma vantagem adaptativa, por quê? Porque dessa maneira você tem uma oferta mais rápida de oxigênio para as células.
contribuindo para esses animais ter um metabolismo mais acelerado, uma produção de energia mais acelerada, que é uma das adaptações que permitem o voo, tá bom? Então, o voo desses animais, ele tem algumas explicações para essa capacidade do voo dos insetos. Primeiramente, possui asas, apêndices transformados em asas, tá? Possui um exoesqueleto de quitina, porque a quitina, de certa forma, é um polímero resistente e leve comparado a outros, ok? E a questão do sistema traqueal por fornecer oxigênio aí diretamente nas células, ok? Então, essas são as explicações dessa 11ª questão. E o item B. A 12ª questão também é uma questão recente de 2020 da FUVEST, que fala o seguinte, ainda nessa temática aí das equidizes, qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábulo desde o seu nascimento até a fase adulta? Então aqui, ó, você tem várias curvas, ele quer que você indique qual é a que vale aí para um inseto hemimetábulo. Na realidade, não só para os insetos, como para todos os artrópodes, é uma característica deles apresentar a equidise. E a equidise ela ocorre para promover o crescimento do corpo do animal, porque uma vez que ele produz o exoesqueleto, ele para de crescer, porque ele funciona ali como uma armadura protetora e aí ele fica contendo os músculos do animal. Então, para ele crescer, ele tem que promover a troca desse exoesqueleto e aí ele dá uma crescidinha até que se forma o exoesqueleto novamente e aí ele para de crescer. Então, isso promove um crescimento descontínuo comparando aí com outros animais, por exemplo. Outros animais apresentam aqui essa curva encontrada no D, tá bom? Ou aqui no C, que é uma curva S chamada, ou seja, mostra que o tamanho do animal ele vai crescendo ao longo dos dias, mas de forma contínua, progressiva, chega um momento que para de crescer, ok? Já dos artrópodes, vai ser a única curva que mostra um crescimento descontínuo, ou seja, que cresce, para de crescer, cresce. E aí você encontra isso na letra E, tá bom? Na letra E. Bom, só lembrando aqui que esses insetos hemimetábulos são aqueles que sofrem metamorfose incompleta. Eles são aqueles que passam pelo estágio intermediário de ninfa. Tem os ametábulos, que são aqueles que não sofrem metamorfose, têm desenvolvimento direto. Tem os hemimetábulos, que têm desenvolvimento indireto, passando por um estágio chamado de ninfa. E o outro com desenvolvimento direto, chamado de holometábulo, que esse apresenta aquele estágio, né, de larva, depois a larva vira a pupa, o estágio de casulo, e depois desse casulo nasce o estágio adulto, beleza? E esses holometábulos vão sofrer equidizes no período de larva, no caso de borboletas de lagarta, e vão sofrer equidizes depois que saem do casulo e sofrem algumas equidizes, mas uma vez que atingem o estágio de adulto, eles cessam. O estágio adulto reprodutivo, eles cessam o seu processo de equidise, tá bom? Passando aí para a próxima questão, a 13, falando aí desses insetos aí, que são as abelhas, questão também aí de 2020 da Federal aí de Santa Catarina. Abaixo pode-se ver uma representação esquemática da reprodução das abelhas. Então, as abelhas elas apresentam aí uma sociedade dividida em castas. Você tem o zangão, que representa aí o macho fértil. Você tem a rainha, que representa aí a fêmea fértil. E as operárias, que são fêmeas estéreis, ou seja, elas não têm a capacidade reprodutiva, tá bom?
E aí ele está explicando nesse esquema o seguinte: os zangões eles surgem a partir de óvulos da abelha rainha que não são fecundados. Por isso que os zangões eles vão ser o que? Haploides. Então você vê aqui que o dimorfismo sexual aí, o caráter sexo dos indivíduos aí, ele é determinado pela haploidia. Quem é haploide é macho. Quem é diploide ou vai ser operário ou vai ser a rainha. Ou seja, as fêmeas são diploides. Por quê? Porque elas vêm de óvulos que foram fecundados pelo espermatozoide aí do zangão. Então, diploides são sempre as fêmeas e os machos são sempre haploides. E a rainha, ela vai se diferenciar da operária por receber aí uma alimentação especial, fazendo com que ela cresça muito mais do que as operárias. Bom, sobre as abelhas, os mecanismos de formação de gametas, é correto afirmar que, item 1, a meiose é o tipo de divisão celular que produz os gametas masculinos e femininos. Ó, isso aqui está falso. Por quê? Porque só vale, tá, para os femininos. Por quê? Porque as fêmeas elas são diploides. Então elas produzem o óvulo é haploide. Então aí vale. Do lado das fêmeas, os gametas femininos são produzidos por meiose. Já o masculino não, porque se o macho já é haploide, como é que ele vai produzir espermatozoides? Numa quantidade menor ainda do que o haploide. Então, os espermatozoides nos machos são produzidos por mitose. Então tá falso esse item. 2. As abelhas operárias são iguais geneticamente, ou seja, possuem os mesmos alelos. As abelhas operárias são iguais geneticamente, ou seja, não, porque cada abelha dessa vem de um óvulo fecundado. E esse óvulo foi fecundado por um óvulo diferente, que veio aqui do processo de meiose, onde se gera aí variabilidade, tá certo? Então, nesse caso aí, elas não são iguais geneticamente, elas têm a mesma ploidia, tá certo? Então, falso, mas geneticamente as operárias são diferentes e a rainha também. 4. Os componentes químicos presentes nos agrotóxicos e as mudanças climáticas são duas possíveis causas do declínio populacional das abelhas melíferas, ou seja, aquelas produtoras de mel, registrado nos últimos anos, com certeza. Os inseticidas, verdadeiro, isso aqui, os inseticidas, eles têm esse lado negativo de matar aí de forma generalizada os insetos, que funcionam como praga na lavoura, só que abelhas, por exemplo, polinizam aí 80% das espécies de angiosperma. E as mudanças climáticas, ou seja, os ambientes aí tornando-se, a questão do aquecimento global, os ambientes vão mudando a sua produtividade, e isso faz com que ambientes se tornem, como, por exemplo, com menos produção de alimento para as abelhas, menos produção de néctar, tá? E então isso termina também interferindo, tá, no desenvolvimento das abelhas. Verdadeiro esse item. 8. A relação ecológica entre as abelhas é harmônica e interespecífica, caracterizando uma relação de protocooperação na qual se observa a divisão do trabalho. Não, a relação aqui é do tipo sociedade. Ela é harmônica, só que ela é intraespecífica, tá? Então, interespecífica é entre espécies diferentes. É intraespecífico, é dentro da mesma espécie. E a relação aqui é chamada de sociedade. Então, esse item aqui está falso. 16. As abelhas são diploides, exceto as operárias que são haploides. Essa característica torna as operárias estéreis. Não. Falso. As operárias e rainhas são diploides, os machos é que são haploides. Elas são estéreis por causa do tipo de alimentação que elas recebem aí. 32. Elas ficam com outras funções ali, de construir a colmeia, de produzir ali o mel, tá? De proteger a colmeia. Por exemplo, se você um dia foi picado por uma abelha, você foi picado por uma operária,
não por um zangão nem por uma rainha. Por isso que elas têm esse nome aí de operárias. 32. A partenogênese é observada na reprodução das abelhas a partir do desenvolvimento dos óvulos fecundados da rainha, com a participação dos espermatozoides dos machos Pertha e zangão. Não, a partenogênese ela é observada, não é da origem de operárias e rainha, não, porque elas vêm de uma situação normal, de um óvulo fecundado. Quem é produzido por partenogênese é o zangão, que é produzido a partir de óvulos não fecundados. Ok? Então, esse item aqui está falso. E o 64, dependendo do tipo de alimentação que recebe na fase larval, os óvulos fecundados originam abelhas operárias ou rainhas. Verdadeiro aí, tá? Então, o somatório fica aí 64 mais 4, 68. Somatório das corretas. Próxima questão aí, também recente, 2019. Analise o cladograma que relaciona os principais grupos de artrópodes. E aqui traz 4 classes dos quelicerados, que é dos aracnídeos, aranhas, escorpiões, miriápodes, porque aqui está juntando, aqui aparece a lacraia, está juntando os quilópodes e os diplópodes. Crustáceo, aqui do caranguejo, e inseto, tá bom? Então aqui ele divide em 4 classes e coloca aqui características aí, as apomorfias de cada grupo aí, as novidades evolutivas aqui, 1, 2, 3, 4, tá bom? Então vai perguntar o seguinte, letra A. Todos os animais representados realizam a muda ou ecdise. Em que consiste a muda e qual a importância desse fenômeno para esses animais? Tá? Então, em que consiste a muda? A muda representa a troca periódica aí de exoesqueleto. Nós já explicamos isso, tá bom? E a importância aí é promover o crescimento aí do corpo do animal. Letra B. Em relação ao cladograma, qual número melhor indicaria o surgimento da grande variação em tipos de apêndices bucais? Então, a variação de apêndices bucais, tipo ter o aparelho sugador, o aparelho mastigador, o aparelho picador, o aparelho lambedor, o aparelho bucal, a peça bucal, ela é encontrada essa grande variedade de aparelho aqui nos insetos. Então seria aqui o número 4, ok? Seria aqui o número 4 seria a resposta aqui, o número 4. Justifique porque esses artrópodes constituem um grupo de grande biodiversidade. Justamente por causa dessa variedade de aparelhos bucais faz com que diminua entre eles a competição interespecífica, porque cada um aí, por exemplo, numa árvore, cada um aí se alimenta de coisas diferentes. Aqueles que têm um aparelho mastigador vão ali mastigar as folhas. Aqueles que têm o aparelho sugador, não pungente, que não perfura, aí eles vão se alimentar ali do néctar. Por exemplo, a borboleta vai se alimentar do néctar das flores. Aqueles que têm um aparelho sugador, só que pungente, que é o que chama de picador. Então ele vai enfiar o seu aparelho ali no tecido e sugar a seiva elaborada ali que está percorrendo pelo floema. Então isso faz com que eles não tenham competição entre eles por alimento, e aí todo mundo se alimenta, se reproduz, e isso é uma das explicações para a grande variabilidade genética e, consequentemente, variabilidade biológica entre esses indivíduos. E outra é a questão do voo. O voo fez com que
Esses animais, os insetos, são os únicos invertebrados que têm essa capacidade do voo, e isso aí faz com que eles possam ampliar o seu campo de atuação, tá bom? Então seria isso aí. Passando aqui para a próxima questão 22, a CAF 2016. Os acidentes por animais peçonhentos constituem um grave problema de saúde pública, tanto pelo número de casos registrados, quanto pela sua gravidade, podendo levar a óbito. No estado de Santa Catarina, de acordo com dados do Centro de Informações Toxicológicas, foram notificados 2.882 casos de acidentes com animais peçonhentos no ano de 2012. O gráfico a seguir representa o número de acidentes com animais peçonhentos ocorridos no período de 2008 a 2012, no oeste do estado de Santa Catarina. Então aqui você vê que a maior parte dos casos de ataques de animais peçonhentos aí foram com aracnídeos, aranhas, 1.684 casos. Depois, uma quantidade bem menor com abelhas. Aí vem abelhas também, artrópodes, só que da classe insecta. Aí vem serpentes, que é cordado lá dos répteis. Lagartas, que nós temos as famosas lagartas de fogo, né? As lagartas são os estágios larvais de lepidópteros, ou seja, de borboletas, também são peçonhentos. Escorpiões, que são aracnídeos, aí com 14 casos. Outros, tá? E uns aí que não foram identificados. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Letra A. As serpentes são animais pertencentes ao filo Chordata, classe Reptilia. Os répteis têm o corpo recoberto por uma pele seca e praticamente impermeável. As células mais superficiais da epiderme são ricas em queratina, protegendo o animal contra a desidratação. A respiração pulmonar é observada nos répteis terrestres e a branquial nos aquáticos. Não possui temperatura corporal constante, por isso são denominados de ectotérmicos. Olha, o único erro aqui é falar que os répteis aquáticos respiram por branquia. Não, todos os répteis respiram por pulmões. Letra B. Na região oeste de Santa Catarina, o número de acidentes com aranha foi o mais frequente, foi o que a gente viu aqui. As aranhas pertencem ao filo Arthrópoda, classe Aracnídea ou Chelicerata, possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Está errado aqui. É cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e abdômen. 4 pares de patas torácicas, octópodes, e não possuem antenas, são ácaros. As peças bucais, denominadas quelíceas, que têm por função injetar o veneno, por isso esses animais são denominados quelicerados, verdadeiro. Então o erro aqui é a divisão corpórea, que é cefalotórax e abdômen. C. A lagarta é o primeiro estágio larval dos insetos da ordem Lepidoptera. Da eclosão do ovo surge uma larva que se transforma em pulpa crisálida, em seguida em mago, atingindo o estágio adulto após sucessivas mudas. Essas modificações estruturais na forma corpórea desses animais ocorrem em razão do tipo de desenvolvimento que é classificado como holometábulos. E aí a letra D. A picada da abelha consiste na injeção de peçonha com o objetivo de causar dor e desconforto físico a seus agressores ou intrusos, percebidos como ameaça à integridade de suas colmeias. Essas substâncias, com diversas atividades farmacológicas e alergênicas, podem ocasionar queda de pressão sanguínea e efeitos neurotóxicos, hemorrágicos e hemolíticos. Tá bom? Então, essa é a resposta correta, letra D. Lembrando que a estrutura inoculadora aí é o ferrão, que é desenvolvido, bem desenvolvido aí nas operárias, que são aquelas que provocam o acidente com
humanos, porque elas ficam ali protegendo a colmeia, tá, de agressores ou intrusos. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui, tá? E até a próxima. Tchau!